conteúdo aproximação e estimativas, pessoal. É um importante tema aí, né, da matemática, tá? Principalmente para quem gosta de fazer aí os cálculos de cabeça, né? Fazer aí uma estimativa de alguma coisa, usar um método de aproximação, né? Então, o que que acontece nesse conteúdo, né? Como diz o texto aí de vocês aí, ó. Em muitas situações, pode não ser necessário saber a resposta exata. Porque quando a gente quer saber a resposta exata, né, a gente faz o cálculo exato daquilo que se pede. Quando a gente quer fazer uma estimativa ou falar um resultado por aproximação, né, nós não estamos dando a resposta exata, mas nós estamos fazendo uma estimativa daquele resultado, né? Ou nós estamos dando aí o valor aproximado de determinada situação, certo? Então, pessoal, há uma questão numérica, beleza. Por exemplo, se querermos saber a distância da Terra à Lua ou a população brasileira, respostas aproximadas de 384 mil quilômetros ou 2.500.000 habitantes, respectivamente, podem ser suficientes, né? Aí o rapaz falou assim, ó, mas se o número for decimal, como eu faço? Aí a professora falou assim, você pode aproximar para um valor inteiro ou decimal mais simples para ter apenas uma estimativa, beleza? Porque aqui em cima no texto, né, foi dito, foi citado aqui números inteiros, né, para ver aí a resposta aproximada, né, aqui no caso da população de Brasília, né, 384 mil quilômetros, no caso foi a distância, né, da Terra até a Lua. E a população de Brasília, 2.500, né? Acho que eu li Brasil no começo, mas foi Brasília. Então, a população de Brasília e eu tenho aqui a distância da Terra à Lua, tudo em aproximação, né, pessoal? E aí, o que que acontece? Às vezes, você vai ter que aproximar também números decimais, né? Então, a dica que ela deu aqui foi aproximar para um valor inteiro ou decimal mais simples, né? Fazendo esse arredondamento para o inteiro mais próximo ou para a casa decimal. Quando ela fala a casa decimal, ela se refere ao décimo mais próximo, né? Porque se eu arredondar o centésimo, não vai adiantar muito, né? Porque aí vai continuar difícil. Então, ou eu arredondo para o valor inteiro mais próximo ou décimo mais próximo. Foi a dica que a professora deu. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo 1, veja como arredondar o decimal, ou seja, o número decimal, 28,135 para a dezena mais próxima. Bom, primeiro, observe que 28,135 está entre as dezenas 20 e 30. Isso é fato, né? Se nós temos 28,135, claro que ele se encontra entre 20 e 30. E isso está bem claro aqui, ó, na nossa reta. Foi desenhada uma reta aqui, ó, de 10 em 10, certo? E aí aqui vem a localização aí do 28,135, mostrando que ele está entre 20 e 30. Aí o que que acontece, ó? Por isso aí está mais embaixo, por isso dizemos que 20 e 30 são dezenas mais próximas de 28,135. A dezena mais próxima de 28 nós temos o 30, né? E a outra menor do que 28,135 é o 20, certo? Então, o que que acontece? Ó, são dezenas mais próximas e indicamos isso com essa notação, pessoal. 20 é menor do que 28,135. Você consegue perceber isso aí aqui, ó. É menor, né? Porque está antes. Então,
28,35 é maior do que 20, então eu escrevo 20 é menor do que 28,135 e o 28,135 ele é menor do que a dezena mais próxima dele para mais, né? Aqui a dezena mais próxima bem menos, né? E aqui a mais próxima para mais. Então, menor do que 30. Aí, como 28 está mais próximo de 30, nós vamos dizer então que 30 é o seu arredondamento. Então, no caso, pessoal, como lá falou, né? Que nós vamos arredondar para a dezena mais próxima, então a dezena é o 2. Aqui nós temos 2 dezenas e 8 unidades, não é assim? Então, se eu vou arredondar para a dezena, imediatamente o que que eu tenho depois? Um 8, né? Então, daqui a pouco vocês vão ver aí também, né? Uns critérios para arredondamento, que é bem melhor do que você estar comparando o número com a dezena que está antes ou a dezena que está depois. São os critérios aí bem bons para a gente trabalhar. Então, como 28,135 está mais próximo de 30, nós vamos dizer que 30 é o arredondamento de 28,135. Claro que para isso ele fez para a dezena mais próxima, tá? Ele pode pedir para você aí para a centena mais próxima ou para a unidade mais próxima, né? No caso, ele pediu para a dezena, tá? Então, vamos lá, pessoal. Dá continuidade aí, que eu vou apresentar para vocês agora os critérios de arredondamento. Bom, então, pessoal, para o arredondamento, nós vamos usar esses critérios aí, tá? São 2 critérios. O primeiro é se após a casa selecionada do número for 0, 1, 2, 3 ou 4. Que casa selecionada é essa? É exatamente o que a gente viu no exemplo anterior. Queria arredondar o 28,135 para no caso, o décimo mais próximo, né? Ou seja, para o décimo não, no caso para a dezena mais próxima. Porque se fosse décimo, seria arredondamento do número 1, né? Que é o 1/10 que nós temos aí depois da vírgula do 28,135. Mas nesse caso aqui, pessoal, não é dessa forma, né? Ele quer, quando ele fala, né, de arredondamento na casa selecionada, pode ser qualquer uma. Pode ser a dezena, pode ser a centena, pode ser a unidade, pode ser o décimo, pode ser o centésimo, pode ser o milésimo. E deve ser observado aqui, ó, o que tem após essa casa selecionada. Se for um 0, se for um 1, se for um 2, se for um 3 ou se for um 4, mantém-se a ordem. O que é manter a ordem? Se eu estou, por exemplo, arredondando o número 8, é o caso aqui desse exemplo, ó. Eu tenho aqui 7.834. A casa marcada é o 8. Significa, pessoal, que eu estou arredondando a centena. Se eu estou arredondando a centena, eu vou ter que olhar imediatamente para a dezena. Certo, pessoal? Então, o que acontece? O 8 é a minha centena, né? O que vem depois? É um 3. Então, olha só, se após a casa selecionada, qual é a casa selecionada? É o 8, né? Aqui está marcada, mas eu poderia falar assim numa questão. Arredonde 7.834 para a centena mais próxima. E aí o que acontece? Quando ele fala da centena mais próxima, você vai marcar a centena, certo? Então vamos lá. Marcado aqui o 8, que é o arredondamento para a centena mais próxima, o que vem? Vem um 3. Então o 3, olha só, se acontecer de depois da casa selecionada vier um 3 ou um 0, um 1, um 2 ou um 4, mantém-se a ordem. Então se eu vou manter a ordem, pessoal,
O número arredondado ele vai ficar assim, ó, 7. Se eu vou manter a ordem, vai permanecer aqui o 8, ó. Então, permanece o 8. E aí o restante, 3 e 4, vão ser aqui, ó, preenchidos com zeros. Então, vai ficar 7.800 o arredondamento, beleza? Agora, olha só, o número aqui já é decimal, ó. 10,837, ou seja, 10 inteiros 837 milésimos, marcou o 8, pessoal. Então, ele quer para o décimo mais próximo, né? Então, o que que acontece? Vai olhar imediatamente o que que vem depois do 8. Vem um 3, ó, a mesma coisa dessa primeira aqui. Vem um 3, então nós vamos manter o 8. Manter um 8 significa o quê? Que você vai pôr aqui o 10,8 e preencher aqui com 0 e 0 para cobrir aqui o 3 e o 7, não há necessidade, porque eu sei que todo zero depois de vírgula ele some. Então o arredondamento é 10,8, certinho? E aí o que que acontece agora, ó? 0,894, que é arredondamento agora para o décimo mais próximo. O que que vem depois do décimo mais próximo? No caso, o 9. Está vindo aqui o 4. Então, se for 0, 1, 2, 3 ou o 4, mantém a ordem. Então, se a ordem selecionada aqui é esse 9, então nós vamos manter o 9 porque depois vem um 4. Então é importante memorizar isso aqui, ó. Então vai ficar o que? O arredondamento vai ficar 0,89. Aí não precisa, né, eu preencher aqui com 0 no lugar do 4, porque todo zero depois de vírgula some, tá? Ah, mas e se eu colocar esse zero vai estar errado? Não vai estar errado, pessoal. Mas não é obrigatório você colocar, tudo certo? Aí o que que nós temos agora, ó? É o caso aí da casa selecionada, ela for 5, 6, 7, 8 ou 9, pessoal. Então, o que que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Se a casa selecionada for 5, 6, 7, 8 ou 9, sobe a ordem. Isso quer dizer o quê? Que se depois que eu olhar vier um 5, o número que tem antes vai subir, vai aumentar um número, vai aumentar um valor. Se for um 6, a mesma coisa, aumenta um valor. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. É número decimal, 18 inteiros, 681 milésimos. Então vamos colocar aqui uma setinha para a gente dar a resposta. O que que acontece nesse número? O arredondamento dele é exatamente aqui a unidade, né? Porque estamos aqui na parte dos inteiros. Então, o 8 representa a unidade. Então, o que que você vai ter que olhar para arredondar ele? Você vai ter que olhar o décimo. Então, o que que vem? Um 6, pessoal. Então, se vem um 6, você vai subir a ordem, tranquilo? Então, se eu vou subir o 8, ele vai para 9. Então, o arredondamento disso aí, pessoal, é 19, certo? E eu não preciso pôr vírgula 000 para preencher o 6, o 8 e o 1, certo? Deixa apenas o 19. Agora eu tenho 102 inteiros e 39 centésimos. Marcou 3, pessoal. Então, ele quer o arredondamento para o décimo mais próximo. O que que vem depois desse 3 aqui? Vem um 9. Então, nós vamos o quê? Ó, subir a ordem. Então, nós vamos subir o 3, portanto, vai ficar arredondado 102,4, porque eu vou subir o 3, tranquilo? O que é que nós temos aqui? Agora não é um número decimal, ele é inteiro, 27.491. Ele quer o arredondamento para a centena mais próxima. Então, o que que acontece? O que que vem depois do 4 aqui? Está vindo um 9. Então, vai subir esse 4 e vai virar 5. Então, vai ser o quê? Ó? 27.500.
Aí aqui eu vou ter que preencher aqui os dois números aqui com zeros. No caso dos inteiros, eu preencho os zeros, é obrigatório, viu? Preencher. No caso dos decimais, não é obrigatório, tá certo? Então deu 27.500 o arredondamento, certo, pessoal? Bom, sobre critérios de arredondamento, a gente trouxe para vocês aí alguns exercícios resolvidos, né, que vai facilitar bastante aí na hora de vocês resolverem a atividade do livro, tá? Então veja bem, vamos arredondar aí o número 256 inteiros e 183 milésimos para o valor decimal indicado. Qual é o valor que ele indica aqui, pessoal? Letra A, para a centena mais próxima. Não confundam centena com centésimos. Centena se refere à parte inteira no caso aqui, tá certo? Bom, ele quer que arredonde para a centena mais próxima. Então, eu vou fazer uma marcação aqui na centena. Então, a centena é essa, ó. É o 2. É assim, pessoal? Então, o 2 é a centena. O que vem depois do 2? A gente vê aqui que vem um 5, né? Pelo critério de arredondamento, pessoal, o que acontece? Se vier um 5, aquele critério que a gente viu anteriormente fala que nós devemos subir o 2, né? Então, se eu vou subir esse 2, ele vai virar 3, né? Então, ele vai virar 3 e aí eu vou preencher agora as outras casas com zero. Então, 0, 0,0. Professor, você falou que não precisava, depois da vírgula, ter zero. Mas assim, pessoal, a resposta do aluno, ela pode ser 300, 100,0 ou 300,0. Qualquer um dos dois que colocar está correto, certinho? Na letra B, fala assim, ó, para a gente arredondar e agora para a unidade mais próxima, pessoal. Então, nós vamos marcar lá em cima a unidade, ó. Qual é a unidade aqui? O 6. Então, vou fazer uma marcaçãozinha aqui nesse 6, ó. Pronto, ele quer arredondar agora o 6. O que vem depois do 6? Vem o 1. Então, se vem o 1, nós vamos manter o 6. Não é assim? Lembra que se for 0, 1, 2, 3 ou 4, mantém a ordem. Então, vou manter o 6. Então, vai ficar 256 apenas ou vírgula 0, tá? Então, vou colocar aqui 256,0. Se deixar 256 apenas, também está correto, tá? E aqui na letra C, nós queremos arredondar agora para o décimo mais próximo. Se é a casa do décimo, né, é a primeira casa depois da vírgula. E aí, pessoal, voltando aqui, ó, a gente sabe que o número ele é 256,1, beleza? Então ele quer que arredonde esse 1. Aí nós vamos olhar o que vem depois desse 1, né? O que vem depois do 1? Vem um 8. Então, nós vamos subir o 1. Então, esse 1 ele vira 2, tá? Então, como é que vai ficar o número? Ó, vai ficar 256,2, tá? Não precisa preencher com zero, não, tá? Se botar vírgula 20, não é considerado errado, não. Na letra D, para o centésimo mais próximo, pessoal. A gente sabe que depois do décimo, que é a primeira casa depois da vírgula, é o centésimo. Então, é 8. O que vem depois do 8? A gente memorizou já o número, né? Que vem um 3 depois do 8. E aí, nós vamos fazer o quê? Manter o 8, tá? Então, o arredondamento vai ficar 256,1. E eu vou manter o 8, porque depois desse 8 aqui, ó, vinha um 3, tá certo? Então,
Nesse caso, você vai manter a ordem, que é o 8, certinho? Nessa questão 2, nós temos o seguinte, ó, bastante atenção aí no probleminha aí, ó. Em certa modalidade esportiva, o participante recebe 4 notas para a sua apresentação. A média, olha só, tá falando de média aqui, ó, daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. A média final dos jurados deve conter apenas uma casa depois da vírgula e arredondada para a casa do 10º mais próximo. Uma atleta recebeu dos jurados as notas 8,2, 6,6, 8,5 e 7,8. Qual foi a sua média? Pessoal, olha só. É um conteúdo que eu acredito que vocês já viram o ano passado, que é média aritmética. Calcular média, né? É o que vocês fazem aí para calcular a média de vocês no ano. Você vai pegar o quê? Soma a sua nota do primeiro bimestre com a nota do segundo, com a nota do terceiro e do quarto e divide tudo por 4. É assim que calcula a média anual. Então, nesse caso aqui, a nota dessa participante aí, né, dessa modalidade esportiva, ela é calculada também quase da mesma forma, né? As notas são somadas e vão ser divididas por 4. Quando eu estou calculando média aritmética, eu devo somar os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, se eu tenho 4 números, eu vou somar os 4 e dividir por 4. Então, vamos fazer esse processo aí, ó. Então, vou colocar aqui, ó, média aritmética, ó, MA é igual. Aí eu vou somar agora os 4 valores. Então, o primeiro não precisa de ordem, 8,2, soma 6,6, soma 8,5, soma 7,8. Aí eu vou fazer o quê? Passar um traço aqui de divisão, ó, por 1, 2, 3, 4 elementos. Então, aqui um 4. Certo, pessoal? Aí eu vou dar igual aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, aqui no cantinho, eu vou fazer essa soma aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o 8,2 com 6,6. Lembra que é vírgula embaixo de vírgula. Com 8,5, ó. E com 7,8. Ó, soma. Vamos lá. 8 com 5, 13. 13 com 6, 19, 21. Então, boto 1, sobe 2, certo? O que que nós temos agora, ó? 8 e 2, 10. 10 e 6, 16. 16 e 8, 24. 24 com 7 vai dar 31. Assim, 31. Isso é o sono, viu? Cabecinha fica bem fraca para pensar. Então vamos até conferir aqui, ó. 8, 10, 16, 24, é isso mesmo, sim, é 31, bem? 31,1, pessoal. E aí o que que acontece agora, ó? Deu 31,1, eu vou colocar aqui, ó, 31,1. Aí vem aqui, deixa eu puxar mais para cá para enxergar. Aí vem a divisão aqui, ó, por 4. E aí, pessoal, o que que acontece? Eu vou realizar essa divisão agora de 31,1 por 4. Vou fazer isso aqui, ó. Aproveitar aqui, né, que já está aqui, divisão por 4. Já tivemos, pessoal, aula de divisão, multiplicação aí de números decimais. Porém, não foi comigo, né? Foi o outro professor que explicou. Eu achei um vídeo lá dele na internet e coloquei, certinho? Então, vamos ver, pessoal.
31,1 dividido para 4, o que que eu vou fazer? 3 dá para dividir para 4? Não dá. Então, eu vou ter que pegar o 31. 31 dividido para 4 vai dar o quê? 8 vai passar, então vai ser 7. Vou colocar aqui o 7. Ó. 7 vezes 4 é 28. Para 31 vai dar o quê? 3. Sobra 3. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? 3 não dá para dividir para 4, eu vou abaixar a vírgula. Se eu abaixo a vírgula, eu conservo essa vírgula depois do 7 aqui, certo? E aí eu vou baixar o 1. Não divido 3,1, eu divido 31, tá? Baixar a vírgula é para você descer ela aqui também, certinho? Aí o que que acontece? Ficou 31, 31 dividido para 4 também vai dar o quê? 7, não é assim? Aí, pessoal, 7 vezes 4 dá 28. Para 31 dá 3 também. Tá aqui o 3. 3 dá para dividir para 4? Não dá. Então, nós vamos continuar a divisão. Nós vamos acrescentar um zero. Como eu já coloquei a vírgula aqui, não há necessidade de eu acrescentar outra vírgula aqui, tá? 30 dividido para 4 vai dar o quê? 7. De novo. 7 vezes 4 é 28. Para 30, pessoal, sobra 2. Ó, eu vou colocar o 2 aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero de novo. Ficou 20. Só para encerrar aqui, que vai ter fim, né? Essa conta. Às vezes não tem fim, você vai ficar dividindo, dividindo o tempo inteiro. 20 dividido para 4 é 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, pessoal, a nota dela é 7,775, a média. Eu vou colocar ela aqui, ó. 7,775. Tranquilo? E aí, o que que acontece com isso aqui, ó? 7,775, de acordo com o que a gente leu no texto, nós vamos arredondar. Eles não querem que a nota dela tenha 3 casas depois da vírgula, quer que tenha apenas o décimo. Então, é o 7 que nós vamos marcar aqui, ó, de arredondamento. Então, o arredondamento dela, pessoal, vai ser o quê? Se eu marquei o 7, que ele quer, né, para o décimo mais próximo, então, quem que vem depois? O 7. Se vem um 7, essa casa vai subir. Então, vai virar 8, né? Então, vai ficar o quê? Arredondado 7,8. Beleza? Essa, então, é a nota, né? É a média dessa atleta aí, arredondado para o décimo mais próximo. Certinho? Terceiro exemplo, ó. Em certo período do ano, a taxa de câmbio para o euro era de R$ 6,341. 6,341 real brasileiro. O que isso quer dizer, pessoal? Quando ele fala taxa de câmbio, é a conversão de moeda, né? A gente está transformando o euro para o real. Então, o euro era R$ 6,341 centavos, vamos pensar assim, né? Brasileiro, quando ele fala assim, real brasileiro, é a moeda brasileira, a nossa moeda, né? Sendo assim, 1 euro corresponde a 6,341 reais. Arredondando os valores, calcule quantos reais correspondem a, aí tem o símbolo aqui do euro, né? A 28,61 euros. Então, pessoal, olha só, é uma questão aí que quer que você resolva com base numa estimativa, né? Ou seja, com base em um arredondamento. Só que ele não fala critério nenhum e nem casa nenhuma para você utilizar. Então, pessoal, quando ele não informa nada, faça os cálculos aí arredondando para a casa vamos ver, dos inteiros, dos reais, tipo aqui o 6, né? Ou arredonde para o décimo mais próximo, ou no caso aqui do euro, arredonde para a dezena mais próxima, ou a unidade mais próxima. Ele não informa nada.
Então, quando ele não informa, você vai usar o que de melhor vai favorecer o seu cálculo, né? Então, nesse caso, o que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos fazer o arredondamento de 6,341 para, no caso, o inteiro mais próximo, ou seja, nós temos 6 inteiros aqui. Então, nós vamos arredondar o inteiro no 6,341, é o melhor para nós, tá? E nós vamos arredondar aqui, ó, para a unidade mais próxima, tá? É o melhor que nós temos aqui, certo? Então, o que que nós vamos fazer, ó? Vamos arredondar aqui, nós vamos colocar mais ou menos assim, ó. Vamos aproximar. Vamos aproximar. 6,341. Então, vai ficar apenas 6. Por que que vai ficar apenas 6? Porque depois do 6, que é a casa que eu quero arredondar, para ficar melhor para mim, vem um 3. Então, nesse caso, quando vem 3, lá na regrinha que a gente viu, diz que mantém a ordem. Então, nós vamos manter esse 6 aqui, tá? Então, ao aproximar os reais. Eu vou até colocar aqui para vocês não confundirem. Aproximei aqui os reais, ficou 6 reais, tá? Agora vamos aproximar aqui o euro. Aproximar o euro, ó. Aí o euro aproximado, eu vou escolher aqui a dezena, quer dizer, a unidade mais próxima, certo? Como depois vem um 6, pessoal, então vai ficar aqui, ó, vai subir, então vai virar um 9, então fica 29, beleza? Então, olha só, tá tudo arredondado aí, certo? Aí o que que eu vou fazer agora é efetuar o cálculo. Se R$ 1 brasileiro, né, custa, quer dizer, se 1 euro custa 6,341, quanto vão custar 29 euros? Aí o que que eu faço aí? Eu pego 29 vezes 6. Ah, mas não falou que eu vou fazer o cálculo de cabeça, isso vai ajudar a fazer o cálculo de cabeça e tal. Então, pessoal, mas você falar uma estimativa e ele querer que você arredonde e calcule, você vai fazer um cálculo aí de qualquer forma, né? Dá uma estimativa, você vai dar uma estimativa para mais ou para menos. Só que às vezes tem o exagero, né? O exagero do menos e o exagero do mais. Você pode dar aí uma estimativa de alguma coisa exagerando ou uma estimativa de alguma coisa com falta, muita falta, né? O que sai fora do contexto. Quando a gente faz estimativa, a gente quer chegar o mais próximo possível, mas não exagerando muito e nem faltando muito. Então, arredonde os valores aí, calcule, você vai ter que realizar um cálculo, mas feito esses valores aqui, ó, de forma arredondada, certo? O arredondamento desse aqui, eu optei pela casa do 8, né? Foi a unidade. E se você quisesse fazer o arredondamento pelo décimo, faria também. Quisesse manter aqui só o 6 aqui, arredondar o inteiro, né? Só a unidade aqui no caso. Poderia também. Tudo depende de vocês aí. Então, 29 vezes 6, 9 vezes 6, né? 54, vou pôr o 4 aqui, sobe o 5 aqui. 6 vezes 2, 12, 17, ó. Certo, pessoal? Então, vai dar o quê? 174 reais. Certo, pessoal? Agora, o que que nós temos aqui, ó? Nesse exemplo 4 aqui, ó. 108 é uma estimativa maior ou menor que o resultado da multiplicação 7,614 vezes 15,421. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que fez a multiplicação desses dois valores aqui,
E está dizendo assim, se 108 é uma estimativa maior ou menor, ou seja, o resultado disso aqui arredondado, que foi feito uma estimativa, então eu posso dizer que foi feito um arredondamento aí. Então essa estimativa 108 é maior do que esse resultado aqui, ó, só que ele não está arredondado. Então nós vamos fazer o quê? Vamos arredondar aí para a casa mais próxima aí de cada um. Então é conveniente, pessoal, que eu arredonde aqui no caso aqui o 7 e eu arredonde aqui o 15, né? Então é mais fácil para mim fazer esse cálculo aí, arredondando aqui no caso para a unidade, né, mais próxima, e para a unidade também mais próxima aqui que em relação ao 15. Eu tenho 7. O que vem depois aqui? Vem um 6. Então, se vem 6, então eu vou subir o 7. Então, o que o 7 vai virar? Vai virar 8, certo? Então, 8 vezes aí 15,421. Se eu vou arredondar aqui o 5, é o melhor que eu tenho aqui, né? O que vem depois? Vem um 4. Então, vou manter o 5, que diz que se for 0, 1, 2, 3 e 4, mantém a ordem. Então, vou manter aqui o 15. Cálculo rápido aqui, ó, não vou nem montar a conta, eu vou fazer 8 vezes 5, 40, vou botar o 0, sobe o 4 em cima desse 1, 8 vezes 1, 8, 12. Ó, então deu 120. Então 108, pessoal, é uma estimativa o quê? É uma estimativa menor, né? 120 é uma estimativa maior do que 108, certo? Então, como perguntou assim, ó, 120 é maior ou menor? Então, nós vamos responder 108. 108 é uma estimativa maior ou menor? Nós vamos escrever que 108 é uma estimativa menor, tá? Uma estimativa menor. Certinho, pessoal? Então, valeu aí. Aguardem a agenda aí dessa aula aí, certo? Valeu. Abraço em todos aí.